paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É um motivo de muita alegria estarmos aqui para refletirmos a respeito da palavra do Senhor, continuarmos, no nossa série de sermões em 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, na cidade grega, onde estamos aprendendo e entendendo como podemos reagir nesse tempo. Uma carta que é uma das cartas mais atuais a que nós temos e estamos estudando em nossa igreja nas quintas-feiras, juntamente comigo, o seminarista Bruno e o seminarista Samuel também. Estamos juntos para estarmos trazendo essa série de sermões aos irmãos. Amém? Então já iremos passar hoje diretamente para a palavra do Senhor, para a nossa reflexão, para a nossa exposição do texto, e peço aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao versículo de número 13. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, para juntos estarmos acompanhando a exposição, como eu falei de início, é uma carta muito atual. É uma das cartas provavelmente mais atuais que nós temos no Novo Testamento, do apóstolo Paulo falando. Então, nesse momento, nós podemos e temos o grande privilégio de refletirmos na palavra do Senhor e aplicarmos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, assim como toda a palavra o é. Mas em questões de contextos, do dia a dia, do trato com o irmão, de questões fundamentais na igreja, talvez essa seja uma das cartas que mais sejam atuais no nosso século XXI, no nosso ano de 2020, nessa pandemia em que vivemos, nessa situação tão atípica. Mas eu peço aos irmãos para estarmos realizando a leitura do texto agora, juntos, possamos estar aprendendo do Senhor cada vez mais. Então, assim diz 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeis, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também vós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos fadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, que será a nossa perícope, o trecho da palavra que estaremos lendo neste momento. E para tema, eu trouxe o mesmo título que nós temos na versão Almeida Revista e Atualizada, que inclusive é que eu faço a leitura nesse momento, que é uma reprovação severa. Antes de estarmos iniciando a nossa exposição, vamos estar realizando uma oração e pedindo ao Espírito Santo para nos conduzir através desse texto. Senhor, te agradeço, Pai, por essa leitura em que nós temos, Pai. A Tua palavra, Pai, a Sua revelação, Pai, que nos guia e que nos orienta. Nos mostra, Pai, como devemos seguir. Neste momento, Pai, quero te pedir que Seu Espírito Santo possa estar nos
iluminando, Pai, para entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas, o que o texto bíblico quer nos dizer verdadeiramente. E que possamos sim ser fiel, Pai, às suas escrituras. Essa oração que eu te faço, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, como o título já foi falado, uma reprovação severa. Nós podemos observar em toda a carta de Paulo aos Coríntios, toda a primeira carta, onde nós estamos realizando um estudo, que Paulo ele tem uma forma muito específica de falar. Ele tem a ação de graças, todo um contexto de uma carta, como era escrita antigamente, como era escrita no tempo helenístico, na cultura grega, que tem esse significado. E uma das características também que Paulo possui é de repreensão aos coríntios. Ele muito traz uma repreensão e logo após ele trata com amor, mas ele não deixa de repreender. Nesse trecho, nessa perícope onde estaremos fazendo a exposição, Paulo ele trata de uma forma muito severa, de um assunto muito grave e de um assunto principal que havia dentro da igreja, que era a respeito das divisões. Mais especificamente, hoje nós veremos como o orgulho trabalha dentro dessa igreja. De todos os versículos, em todos nós podemos observar como as divisões são causadas por causa desse orgulho e como aquele povo se achava como algo, se achava superior a tudo e a todos. E nós, como cristãos, nós sabemos que o sistema não é esse. Cristo, na verdade, ele serve a todos. E morre na cruz e ressuscita. Então, o que aquele povo achava que era certo, achava que era uma atitude correta, Paulo vem e traz uma reprovação severa. E é esse o nosso tema dessa noite, dessa manhã, do período onde o irmão e a irmã vai estar assistindo nesse momento. E assim diz o versículo 6, onde estaremos trazendo a exposição do texto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não os trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento em detrimento de outro. O que nós podemos observar bem no início é que Paulo ele já traz a responsabilidade para si. O apóstolo, ele sendo fundador, sendo mentor daquele povo, sendo seu pastor, ele traz uma reflexão de olhem para mim. Ele não acusa eles, mas não, me observem como um exemplo correto. Nós podemos observar em outro trecho que Paulo fala para serem imitadores, assim como ele é imitador de Cristo. Paulo aqui, ele começa a traçar os trilhos que já foram colocados, os fundamentos dentro daquela igreja que já foram anunciados por ele e pregados por ele. Porque aquele povo ele já não vinha mais conforme havia sido ensinado. Muito pelo contrário. Eles haviam dentro de divisões, assim como falamos no início, e essas divisões elas não eram de Cristo. Elas não provinham de Cristo. Ainda que alguns, como nós observamos no capítulo 1, tinham um entendimento que eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, que na verdade eles sentiam orgulho dos mestres. Porque na verdade nós somos um corpo. O que eles são um corpo também, que era uma igreja. Paulo quer relembrar isso a eles. E ele traz essa consideração de olhar a si. E ele menciona também Apolo, porque ele não ensinou sobre essa divisão. E ele continua falando que não ultrapasses o que está escrito. Ou seja, por que vocês estão recebendo algo e praticando algo diferente do que já foi falado? Ou seja, diferente do evangelho que é pregado. Porque vocês muito estão dando ouvidos a outros mestres. Muito provavelmente, como nós já vimos no decorrer da nossa série de sermões, que os sofistas, que são aqueles mestres gregos que passavam pelas cidades, iam ensinando de uma forma
e recebiam para si financeiramente algum valor e também elogios, aquele povo ele foi muito provavelmente contaminado por esse tipo de pensamento. Porque aqueles mestres eles sentiam orgulho da forma como falavam. Eles sentiam orgulho do que eles pronunciavam ao povo. E não o objetivo deles era o ensino. Então, como aquela cidade era voltada sobre isso, existe uma provável influência desses mestres. E aí eles começam a ultrapassar o que Paulo havia pregado a eles. Os fundamentos básicos, eles começaram a dar ouvidos ao que o mundo falava. E eles aceitavam isso de uma forma normal e entendiam que aquilo ali era o Evangelho. Mas Paulo vem repreendendo de uma forma muito forte a esse pensamento que não deveria existir dentro da igreja. Porque esse pensamento, ele continua falando que não deveria haver um detrimento de um com o outro. Porque nós acabamos de falar, esses mestres, eles sentiam algo, eles sentiam um orgulho pelo que havia sido ensinado. De certa forma, se tornavam superiores aos outros que estavam recebendo aquilo ali. Que na verdade era um grande engano. Mas toda essa cultura, ela é colocada dentro da igreja de Corinto. Aquele povo começa entre a igreja e muito provavelmente na sociedade a tratar dessa forma. Eles começam a sentir que o orgulho é algo bom e que eles deveriam ser seguidos. E trazer esse conceito para a igreja. E o interessante é que muito provavelmente existia arrogância dentro desse povo, uma vez que o orgulho é a origem disso. O orgulho vai produzir arrogância. Então o que aquele povo estava vivendo era um total desespero do que é o Evangelho. Só que eles não percebiam isso e achavam normal e aceitavam. Filosofias como de mestres que se orgulhavam, ela entrava na igreja e contaminava todo aquele povo, e aquele povo achava de uma forma normal. Ora, logo a igreja, que é um corpo unido, e a cabeça que é Cristo, nos trouxe essa união, e somente através dele, por que eles deveriam se orgulhar de algo? Por que eles deveriam se orgulhar por ser de Apolo ou de Paulo? E é isso que o apóstolo Paulo combate nesse versículo 6. E ele fala muito bem claramente: não ultrapasseis o que está escrito. Porque no final das contas, na verdade, eles vão se condenar. E seguindo, no versículo 7, fala da seguinte maneira: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? É muito interessante que Paulo, ele, dentro das suas cartas, no Novo Testamento, ele faz esse jogo de palavras, essas perguntas que são para um pensamento. Ou seja, olha, por que isso? Por que você crê dessa forma? Isso é o correto? Nesse versículo, Paulo trata da mesma forma. Para quê? Para que eles possam entender, pensar o porquê desse orgulho. E ele fala: o que te faz sobressair? O que faz dele ser diferente um dos outros? Será que tem alguma coisa que o faz ser diferente? Como nós falamos no final do versículo 6, é Cristo que uniu a igreja. E cada um tem a sua função. Mas devemos seguir a cabeça, e a cabeça é Cristo. E Cristo fala que devemos ser unidos. Se somos unidos, não devemos viver em divisão, não devemos viver no orgulho de algo. E é muito interessante quando Santo Agostinho, um dos principais teólogos do primeiro século, ele traz um pensamento que se houver algo de excelente no homem, ele não provém da natureza do homem, ele não provém de uma forma hereditária, passada de pai para filho, e nem como se
o livre-arbítrio, como se fosse uma escolha, pudesse existir, até porque nós somos voltados para o mal. Então, nada de bom nos proverá a não ser em Cristo, quando somos mudados dentro da realidade da salvação. Mas fora isso, o nosso pensamento, ele converge todo para o mal. Então, da onde que vem algo de excelente para o ser humano? Somente pela misericórdia e pela graça do Senhor. E nenhuma outra forma. O que aquele povo deveria entender era isso. O que te faz sobressair? Nada. Se não for a misericórdia e a graça do Pai, do que será deles? Nada. E se todos ali são constituídos por causa da misericórdia e da graça do Pai, do sacrifício de Cristo na cruz, que é o cabeça daquela igreja, e eles são o corpo, por que eles deveriam se orgulhar? E é esse pensamento que Paulo quer trazer, que eles pensem. Mas só que Paulo ainda continua. E que tens tu que não tenha recebido? Ou seja, vocês nada possuem. Vocês nada possuem e acham que tem alguma coisa. Acham que pelas suas próprias forças, vocês receberam algo de excelente. Ora, só por causa de um mestre, vocês se acham alguma coisa? Vocês fazem detrimento um do outro? Vocês prejudicam? Vocês se acham superiores uns aos outros? O que na verdade Paulo estava querendo no final falar que o homem deveria sim de fato se gloriar é no Senhor. Esse é o pensamento principal. Se for gloriar, glorie-se no Senhor e somente nele, porque tudo vem dele. É até muito interessante quando cantamos esse louvor, tudo vem de ti, Senhor. De fato, tudo provém do Senhor e nada vem de nós. Assim como o pensamento de Santo Agostinho, ele traz, tudo é pela misericórdia e pela graça do Senhor, não por nós. Porque nós somos pecadores, mas resgatados pela graça do Pai. O que aquele povo deveria ter em mente era isso. É esse pensamento, é esse viver. Seguindo no versículo 8, fala da seguinte maneira: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. É muito interessante que o apóstolo Paulo agora traz um tom de ironia no texto. Porque já estáis fartos, já estáis ricos. Ou seja, tudo vocês possuem no momento. Vocês têm a total felicidade. Mesmo que vocês vivam nesse orgulho, nessa situação mal, que não provém de Cristo. Ou seja, na verdade, eles não tinham um ponto de felicidade, mas eles achavam que possuíam alguma felicidade. Porque já estáis fartos, já estáis ricos, tudo vocês possuem. Então vocês podem se orgulhar, não é mesmo? Seria mais ou menos dessa maneira que o apóstolo Paulo gostaria de trazer nesse pensamento. E ele chega a falar, chegastes a reinar sem nós. Por que reinar sem nós? Porque eles esqueceram de todo o fundamento. Porque se eles se vangloriavam de algo, se achavam excelentes em algo, eles esqueceram totalmente dos apóstolos. De Paulo, mais especificamente, eles esqueceram deles. Todo o fundamento, toda a base, todo um processo que foi feito com aquele povo, toda a fundação, a pregação do Evangelho foram esquecidos. De uma forma como se fosse uma ingratidão. Como se eles esquecessem daqueles que trouxeram o alimento, mas agora eles estão fartos. Eles estão ricos. Mas eu esqueci tecnicamente daquele que me trouxe. Ou seja, um espírito de ingratidão. Mas ainda assim eles achavam que estavam ricos. E Paulo ainda fala que tomara reinasses também, para que a gente também reinasse com você. Com vocês por quê? Porque se de fato eles fossem reinar,
eles reinariam com Cristo dentro da graça do Senhor, e somente dele, eles estariam voltados nele. Porque o que eles pensavam que era seu orgulho, o que eles pensavam que deveriam se gloriar, é um erro. E o que de fato a gente deve se gloriar é em Cristo. E se eles se gloriassem em Cristo, reinassem dessa forma, os apóstolos também estariam. Até porque os apóstolos que trouxeram o fundamento. Paulo trouxe o fundamento com aquela igreja. Paulo, mais para frente, ele rega, assim como é falado dentro de Coríntios. Então, se eles viessem a reinar pela graça do Senhor, também Paulo, juntamente com Apolo, estaria reinando com eles. Que, na verdade, eles viviam, era num entorno de tanta ruindade por causa do orgulho deles, que eles esqueceram de todo pensamento. E por isso Paulo vem repreendendo de uma forma muito severa. Versículo de número 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. É interessante quando o apóstolo ele vem e traz esse pensamento em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. É um pensamento daqueles que eram colocados para morrer, por muitas vezes por causa de um império, de um reino, e eles eram colocados às ruas. Nós podemos ver muitos casos assim da antiguidade, não é? Era colocado talvez como uma forma de exemplo para aquele povo não seguir, ou como uma forma de um triunfo por parte daquele reino por ter levado à morte daquelas pessoas. Paulo ele fala isso no início da igreja primitiva, mas quantos exemplos nós observamos no decorrer da história dentro de cristãos que passam por esses martírios? Como um grande exemplo são aqueles cristãos em Roma que passam dentro de um coliseu como gladiadores, tentando fugir de algum leão ou de algo do tipo. E de uma forma eram espetáculos para aqueles todos que estavam ao redor e viam os cristãos sendo mortos. O pensamento que Paulo quer trazer é exatamente esse. Que, na verdade, eles eram espetáculos ao mundo. Porque o mundo não gostava deles. O mundo, na verdade, não gosta do Evangelho. E todos nós sabemos isso. E, de uma certa forma, eles seriam odiados, sim. Assim como também nós seremos. Porque pregamos a Cristo. Então, Paulo, ele quer ter esse entendimento, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. E nós sabemos, mais para frente, a respeito do martírio, da morte do apóstolo Paulo. E nós podemos observar totalmente esse contexto que Paulo fala da sua morte e da morte de dezenas, milhares de cristãos que durante a história, até os nossos dias, passaram por um tipo de morte assim. Mas para o contexto do texto, aqui que é colocado, o apóstolo fala: vocês se acham de uma tal forma, vocês têm orgulho de uma tal forma. E nós, como apóstolos, que somos colocados por últimos, nós não temos esse tipo de pensamento. Por que vocês querem se orgulhar em algo? Se quiser se orgulhar em algo, me imite. E o que na verdade eles não faziam era isso. Eles não queriam se colocar como os últimos. Apesar de, como o texto fala, que parece que Deus pôs a nós, mas eles não queriam seguir esse exemplo de Paulo. No que se trata ao orgulho, eu quero sim seguir a Paulo, eu quero seguir sim a Apolo. Mas no que trata a outras coisas, eu quero a glória de talvez um mestre sofista. Então, é esse pensamento que Paulo traz dentro do versículo 9. No versículo 10, ele fala da seguinte forma: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes.
vós nobres e nós desprezíveis. Ou seja, ele volta à ironia que ele estava, né? Como nós podemos observar no versículo 8, ele trata de uma forma irônica. E no versículo 10 ele fala da mesma forma. E ele faz um contraste entre situações. O louco, o sábio. O fraco, o forte. O desprezível e o nobre. O louco, como ele fala aqui, que nós somos loucos, quando ele fala assim por causa de Cristo, é porque o mundo o considerava louco. E nós podemos observar no capítulo 1 e no capítulo 2 que a mensagem da cruz é loucura. Então eles eram considerados loucos por causa da cruz. E Paulo já havia falado sobre isso. Mas os coríntios, sábios em Cristo. Não, pela forma como vocês fazem, pela forma como vocês vivem, vocês são sábios. Que na verdade é um grande engano. Toda essa situação, tanto sábio quanto forte quanto nobre, era um engano que eles viviam e é uma forma irônica que o apóstolo Paulo traz. E aí Paulo ainda continua falando, nós fracos. Ou seja, eles tinham sim a fraqueza, para o mundo eles eram fracos. Mas os coríntios não. Sim, eles são fortes. Porque nós temos tal coisa, nós temos uma superioridade em algo. Nós somos superior a tudo e a todos, quase nesse contexto. E ele continua, nós desprezíveis. Ou seja, para o mundo eles são desprezíveis. De fato, eles estavam pregando a Cristo, e pregar a Cristo é pregar sobre o pecado. É confrontar o pecado. E com certeza eles seriam desprezíveis. Mas, enquanto isso, os coríntios eram nobres, por assim dizer. Isso era um grande engano que havia da parte deles. E o apóstolo Paulo fala de uma forma irônica, trazendo a reflexão nessa severa repreensão. Versículo 11. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. O que é interessante aqui é essa inversão de valores que nós temos de alguém que se orgulha por causa do Evangelho, que eles achavam que chegou a eles de uma forma e eles deveriam se gloriar nisso, e alguém que de fato segue o Evangelho, que é Paulo. Num trecho da palavra, no versículo, Paulo fala que tudo suporta por causa dos eleitos, por causa do Evangelho. E aqui ele fala muito bem claramente, até a presente hora, até aquele momento em que ele estava escrevendo, ele sofreu fome, sofreu sede e sofreu nudez. Uma condição que não traz orgulho para ninguém. Foram esbofeteados e não tinham morada certa. Qual tipo de orgulho pode ser visto dessa forma? O que ele quer trazer é esse exemplo para eles. E se os irmãos perceberem, nós podemos ver que no versículo 8 e no versículo 10, ele traz uma ironia, não é? Já estás farto, já estás ricos, no 8. No 10, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Mas é interessante que no versículo 9 e no versículo 11, ele traz um esclarecimento sério e profundo do porquê ele tinha autoridade suficiente para falar aquilo ali. No versículo 8 ele fala que o Senhor colocou ele daquela forma e que é uma forma que eles não aceitariam, porque eles gostariam muito do orgulho da forma que eles viviam. Mas o apóstolo não, ele passava todas aquelas circunstâncias ali e ele achava, como ele falou, que me parece que Deus me colocou como um escândalo para o mundo, como um espetáculo a todos. E no versículo de número 11, ele vem e ele fala o que ele está passando naquele momento e que ele passou por muitas das vezes. Nós podemos observar isso claramente também na carta aos Filipenses, onde ele fala, ele está ali preso e ele escreve aquele povo, em agradecimento ainda. Mas ele está preso por causa do Evangelho. A vida toda do apóstolo foi por causa de Cristo. E é esse pensamento que ele quer colocar
de uma forma de repreensão àquele povo e o que eles deveriam fazer. Então, ele trata dessa forma e ele traz essa reflexão para aquele povo. E no versículo 12 ele diz da seguinte forma: e nos fadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. É interessante que ele continua do versículo 11 ao versículo 12, e nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Como nós observamos em Atos, na constituição aqui, na fundação da igreja de Corinto, Paulo ele chega, inicialmente ele vem a trabalhar, ainda em sua viagem missionária, mas ele continua a trabalhar pelo seu próprio sustento. Ele se cansava, mas ainda assim isso não era um motivo de parar. Não era um motivo de achar que ele merecia algo, então ele não trabalhava. Não, muito pelo contrário, ele buscava pelo seu sustento, como nós podemos observar no livro de Atos. E é muito interessante quando ele traz esse: quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Como falamos no versículo 11, nós temos uma inversão de valor. O Evangelho traz isso. Nós podemos observar no Sermão da Montanha como muito interessante isso. É uma inversão total de valor, porque quando ele é injuriado, ele abençoa, diz bem da outra pessoa, que ainda fala injúria sobre ele, o que para o mundo isso é inaceitável. E ainda, eu acho que até, na minha opinião, um pouco mais grave, ele fala que quando perseguidos, suportamos. Não retribui da mesma forma. E Cristo fala sobre isso nos Evangelhos. Qual o motivo de orgulho teria? Porque ele se faz humilde de todos que estão ali. Ele não, de uma forma de menosprezar o que está fazendo isso, mas Paulo, ele muda aquele contexto. E ele sofre aquilo ali tudo por causa do Evangelho. Quando perseguidos, suportamos. Quantos irmãos naquela igreja de Corinto e nos nossos dias atuais não aguentariam algum tipo de perseguição por causa do Evangelho? E o apóstolo Paulo fala sobre isso. E por muitas vezes, aquela igreja de Corinto se achava por alguma coisa. E Paulo, na verdade, suportava tudo por causa do Evangelho. É diferente. É uma inversão do que eles achavam ser valor. Porque a sociedade acha que é valor em algo que não provém de Cristo. Mas nós somos eleitos, entendemos que tudo provém dele. E tudo é para ele. E naquele sacrifício na cruz, Cristo colocou em nosso lugar, nos trazendo a completa salvação. E ressuscitou. E é a nossa esperança. Então, quando Paulo traz esse pensamento, ele muda todo um valor que havia dentro de Corinto. E no versículo 13, para estarmos finalizando, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Quando caluniados, procuramos conciliação, é um complemento ao versículo 12, é a continuidade, ele está ali continuando, e ele ainda continua falando, quando ele é caluniado, ele procura conciliação. Ele procura ter a paz com todos. Porque, como observamos, Paulo, de perseguidor, ele se tornou perseguido. Por quê? Porque a graça o alcançou. Então, esse era o motivo de se gloriar. Gloriar-se em Cristo, na salvação, verdadeiramente. E quando caluniado ele procurava conciliação, para que aquela pessoa entendesse a respeito do Evangelho e se convertesse de seus pecados. Então, Paulo, ainda que tenha fundado
e tem instruídos no versículo 6, como nós vimos, que para não ultrapassar o que está escrito, ele ainda continua trazendo a instrução. Ele ainda continua dentro dessa repreensão que nós estamos observando. Então, ele continua falando que até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre lixo do mundo aqui, ele faz uma analogia com uma situação que ocorria naquela cidade, na cidade grega naquela época. O que seria esse lixo do mundo? Seria homens abomináveis, considerados abomináveis, que foram dedicados aos deuses gregos para o quê? Para perdão de determinada cidade. Ele faz essa analogia para que o povo naquela época entendesse o porquê. E esse lixo do mundo era exatamente isso. Um homem abominável, dedicado aos deuses, para perdão dos pecados de todo aquele local. E é muito interessante que esses homens, eles passavam por toda a cidade, por todas as esquinas, com uma forma de puxar todo tipo de mal que existia naquela cidade. Logo após aqueles homens eram mortos. Paulo ele fala desse tipo de pensamento, desse tipo de situação, como se ele carregasse isso. E observando no versículo 12, no versículo 11, no versículo 12 e no final do 13, que muitas situações passaram, mas ele continuava perseverando por causa do Evangelho de Cristo. E ele ainda fala que ele era considerado como escória de todos. Ou seja, serragem, o final da parte de um marceneiro, de um carpinteiro, ou mesmo de um soldador com a escória, que é chamada mesmo, que é o resto do que tem. Para o mundo, eles eram considerados isso. Mas, na verdade, eles observavam e prosseguiam para o alvo que era Cristo. E se eles se gloriavam em Cristo. E o que aquele povo deveria fazer era exatamente isso. Se glorie no Senhor e somente nele. Dentro desse texto, nós temos 3 aplicações para as nossas vidas. 3 aplicações, 3 reflexões que nós devemos olhar com amor, com carinho e refletir o que a palavra fala. Sondar os nossos corações e nos alinharmos dentro do que a Sagrada Escritura nos fala. A primeira aplicação é que todo orgulho deve ser exterminado do corpo da igreja. Todo tipo de orgulho não pode existir. A origem do orgulho, ela vem do coração do homem. Por isso devemos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração. Para que possamos andar conforme Cristo. Andar segundo os seus conselhos. Conforme Ele nos direciona nas Sagradas Escrituras. Porque o orgulho não serve de nada. O orgulho, mais especificamente, ele trabalha como uma erva daninha que suga a seiva da planta, como o seu sangue, podendo gerar a morte. No ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, nós sim podemos observar como o orgulho trabalha dessa forma, como o orgulho produz divisões, e não somente dentro da igreja, mas trazendo para a nossa vida no todo. Quantos casos nós podemos observar de morte, entre outros tantos males, por causa do orgulho? Que possamos fugir do orgulho, que o orgulho possa ser exterminado, e que possamos pedir ao Senhor a direção, e que Ele sonde os nossos corações, e que venhamos a ser cada vez mais a luz de Cristo nessa terra. A segunda aplicação é a seguinte: cada dádiva de nossas vidas, tanto os talentos, quanto os dons, quanto qualquer forma de excelência que o Senhor tenha nos dado, é para ser usado para a glória de Deus e não como glória pessoal. Puxando o pensamento de que Santo Agostinho falou, que vimos aqui no versículo de número 7. Tudo é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Nada é por nós, mas tudo é por meio dele e para ele. Em
então nós não devemos viver de uma forma como glória pessoal. Se eu faço algo de bom, nossa, como eu faço algo de bom. Não, que eu viva para a glória dele. Porque esse é o objetivo da minha vida, como a sua criação. Viver para a glória de Deus. Porque nós não temos mérito algum. O que aquele povo de Corinto não havia percebido é que, como cooperadores, eles deveriam se gloriar em Cristo, assim como o apóstolo Paulo traz todo o contexto, traz todo o exemplo, e ainda fala para imitar, de uma certa forma, no versículo 6. E eles não prestaram atenção nisso. Eles deveriam sim viver conforme o Senhor queria. E o terceiro, ao que se acha superior de algo, faça-se servo de todos. O Evangelho, ele é serviço, ele é servir. Cristo veio na terra e nos trouxe o serviço. Sejamos servos uns dos outros, não nos colocamos em questões superiores, porque em nada nós somos superiores. Porque esse último, ele nos aponta, essa última aplicação, ela nos aponta para Cristo, onde nós podemos entender da segunda aplicação, que devemos viver para a glória dele, e a primeira, que não deve haver orgulho em nós. Por quê? Devemos viver para a glória de Deus e fomos alcançados pela misericórdia e pela graça dele. Tudo o que devemos fazer deve dar glórias ao Senhor e somente a Ele. E é isso que aquele povo deveria ter em mente. Aquele povo, ele deveria mudar os paradigmas da sociedade, que é tão corrompida pelo pecado. Ele deveria, de fato, trazer o Evangelho. Mas não. Antes o problema estava já no início da igreja. Eles não conseguiam, muito menos, combater lá fora, que deveria ser isso. E viver unidos como um corpo. Mas nem isso eles conseguiam. E o apóstolo Paulo traz essa repreensão severa. Então, que possamos observar com clareza o que as Escrituras nos determinam, o que esse texto nos traz de aprendizado, e que possamos colocar em prática tudo que nos foi passado neste momento. Amém? Vamos estar orando para encerrarmos o nosso trabalho semanal. Foi um privilégio, uma honra estar com os irmãos nesse momento. Sei que existem muitos irmãos que estão longe, então que os irmãos sintam-se abraçados pela nossa igreja, que somos um corpo unidos, assim como diz aquele louvor, né? Um corpo unido e assim bem ajustado, que realmente possamos pregar o Evangelho de Cristo e que possamos a cada dia mais também ser o espelho do nosso Senhor Jesus. Vamos estar orando para encerrarmos nosso trabalho, amém? Senhor, obrigado, Pai, pela exposição da sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo aprendizado que nós temos em Ti. Que o Senhor verdadeiramente perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor sonde os nossos corações, Pai. E que não haja em nós nenhum tipo de orgulho. E que venhamos a orgulhar-se somente no Senhor. Porque em Cristo nós alcançamos a misericórdia e a graça do Pai. Que possamos, sim, mudar uma sociedade. Que não venhamos a nos moldar a sociedade, mas que venhamos a mudar a sociedade através de Cristo, através do Evangelho. E que o Senhor nos guie e nos oriente a cada vez mais. Que possamos continuar trabalhando e avançando em prol do Evangelho. E que possamos, sim, ser uma referência dentro dessa sociedade. Que a nossa igreja, sim, possa continuar avançando cada vez mais para o alvo que é Cristo. Perdoe os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã.